Olá! Hoje falaremos sobre os fatores que influenciam a sobrecarga de trabalho do enfermeiro, bem como as suas consequências, a fim de entender como e o quanto isso reflete na assistência de enfermagem. Por isso, o tema desse trabalho é a sobrecarga de trabalho, consequências para o enfermeiro e paciente. Nosso grupo é composto por Amanda Araújo, Amanda Barcelos, Andresa Moreira Rabal, Crisley Ferraz, Daniel de Oliveira, Edmara Monteiro, Fernanda Soares, Gisele Braga e Jean Mascarenhas. A enfermagem é uma profissão que possui inúmeras áreas de atuação. No entanto, a área assistencial merece destaque devido à sua importância, tendo em vista que o cuidar é a base de sustentação da sua praxis a partir de um olhar humanizado e holístico, tendo sempre como carro-chefe o ouvir, o tocar e o dialogar. No entanto, esse cuidar tem se tornado cada vez mais deficiente por conta das condições oferecidas no ambiente de trabalho que podem levar o profissional de enfermagem a agir muitas vezes de forma mecânica, sendo reflexo de uma série de fatores, tais como a baixa remuneração salarial, extensa jornada de trabalho, cansativa e rotineira, problemas nas relações interpessoais entre os membros da equipe e os coordenadores de enfermagem, a forma como esses profissionais são coagidos em seu exercício, entre outros, que têm gerado consequências como a falta de motivação no trabalho. Partindo desse pressuposto, como objetivo, o estudo buscou verificar, através da literatura, as principais causas e consequências da jornada de trabalho que causam a insatisfação do profissional de enfermagem. Suas principais causas podem estar ligadas à escassez no número desses profissionais dentro das instituições de saúde e à necessidade de melhorar o rendimento mensal, e essas causas podem trazer consequências físicas e emocionais, tanto para os profissionais como para seus clientes. De acordo com Feli, 2012, há uma escassez de enfermeiros no mercado de trabalho, visto que a Organização Mundial da Saúde recomenda a relação de 2 enfermeiros para cada 1.000 habitantes, e como esse profissional precisa estar 24 horas nas instituições, a demanda de cargas de horas trabalhadas aumenta. Assim, o profissional de enfermagem fica exposto a uma carga de trabalho e uma demanda de atividades e funções sobrecarregadas e que às vezes não são nem de sua responsabilidade, o que pode causar adoecimento físico e ou emocional. Essa escassez, às vezes, pode estar relacionada com a diminuição de gastos, principalmente em setores públicos, onde, às vezes, o recomendado é considerado caro e os gastos acabam sendo prioridade em relação à saúde dos profissionais. As longas jornadas de trabalho e as responsabilidades excessivas por si só já possuem grandes consequências, mas segundo Feli, a sobrecarga de trabalho aumentam a exposição desses profissionais a fatores de riscos que podem ser classificados como químicos, físicos, biológicos, mecânicos, fisiológicos e psíquicos. Fatores esses que tendem a corroborar com a diminuição da qualidade de vida desses profissionais. Seriam eles os fatores químicos, a exposição a produtos químicos na forma de medicamentos. Os biológicos, esses estão relacionados a acidentes envolvendo fluidos biológicos com alto potencial de contágio de doença. Os mecânicos, esses estão associados a acidentes com materiais perfurantes e cortantes, violência física, onde muitas vezes os pacientes são próprios agressores, fraturas, hematomas, entre outros. Os fisiológicos, esses estão relacionados à postura inadequada, trabalho noturno, manejo excessivo de peso e trabalho em pé. E também os psíquicos, esses estão relacionados ao ambiente de trabalho, violência psíquica e ambiente inadequado de trabalho. Um estudo feito pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo em 2009 aponta ainda a jornada doméstica como um dos fatores que afetam os profissionais de enfermagem ao diminuir mais a atenção às suas necessidades e sua qualidade de vida,
tendo as mulheres como principal grupo afetado devido ao machismo enraizado na sociedade. Quanto às consequências, segundo Cipriano 2010, a alimentação é um dos fatores mais atingidos pela falta do cuidado próprio. A rotina corrida e trabalhosa e às vezes sem pausa leva o enfermeiro a ter uma alimentação rápida e não respeitosa quanto às necessidades do corpo humano. Alimentos industrializados, grandes espaços entre as refeições e a rápida ingestão são fatores que levam a patologias como gastrite e obesidade dos profissionais. Além da alimentação, fatores como a diminuição do momento de descanso de enfermeiros com longas jornadas de trabalho, a diminuição do tempo de sono matutino pelos plantonistas noturnos e os plantonistas diurnos que acordam cedo, mas não antecipam seu horário de dormir, são exemplos de como a qualidade de vida dos enfermeiros pode ser atingida facilmente. Essa deficiência no sono e no descanso pode facilmente ser um perigo para o profissional e principalmente para o paciente. Além disso, quando evidenciamos a saúde mental dos profissionais, para Silva et al. 2020, a síndrome de burnout acomete normalmente indivíduos que possuem vida pessoal e profissional exaustiva. Ela também pode ser conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Essa síndrome é caracterizada por 3 processos: a exaustão emocional, despersonalização e insensibilidade afetiva da relação. Os profissionais enfermeiros se tornam alvos mais frequentes da síndrome de burnout, devido a essa sobrecarga de trabalho e nível acelerado de trabalho devido ao acúmulo de demandas. Um estudo de ISMA-BR 2010 ainda traz o estresse como uma das principais consequências dessa sobrecarga de trabalho, que aparece como perda de qualidade de vida por meio de sensações como cansaço e irritação. Ainda apontam que, para tentar minimizar o problema, as medidas mais usuais incluem o consumo de medicamentos, bebidas alcoólicas ou a procura de companhia para conversar, e assim tentar melhorar o estado de espírito. Outra grande consequência advinda da sobrecarga de trabalho são os erros cometidos pelos profissionais de enfermagem. Os erros mais comuns são erros medicamentosos, troca de pacientes, esquecimento de prestar um determinado cuidado e entre outros. De acordo com Santos, em 2014, esses erros podem ser cometidos por enfermeiros que às vezes trabalham sem atenção devido à grande demanda de atividades que precisam fazer em um pequeno intervalo de tempo, ou pelos técnicos e auxiliares que, além de passarem pelo mesmo problema de jornadas longas e grande demanda de atividades, às vezes realizam atividades sem supervisão dos enfermeiros, que são responsáveis, coordenadores e orientadores de equipes das atividades realizadas por esses profissionais. A relação enfermeiro-paciente também é afetada pelos fatores desse estudo. De acordo com Moraes, Costas e Carneiro, em 2009, o profissional enfermeiro que passa mais tempo com o cliente, sendo esse profissional capaz de criar melhor vínculo com o cliente, proporcionar encontros, devendo ser um facilitador da promoção em saúde e bem-estar do paciente. Para isso, se faz necessário o cuidado humanizado que preserve a dignidade do paciente. Essa comunicação entre paciente e enfermeiro pode ser afetada por fatores, como a sobrecarga de trabalho e a demanda de muitas atividades desempenhadas por esse profissional, acarretando na falta de tempo para uma comunicação mais efetiva e aprofundada, o que pode ser prejudicial para os enfermeiros e seus pacientes, por exemplo, impedindo a troca eficiente de informações sobre o paciente, prejudicando a meta 2 de segurança do paciente, estabelecida pela OMS em 2004. Os erros, incidentes e acidentes são suscetíveis a acontecer com qualquer ser humano no cotidiano, mas tendo em vista a responsabilidade que é dada ao enfermeiro, a sobrecarga de trabalho pode acarretar diversos erros no processo desse trabalho. A partir de pesquisas feitas pelo Institute of Medicine, o Errar Humano, de 1999 nos Estados Unidos, foi visto que
ocorriam diversos eventos adversos causados pela assistência em saúde. A partir disso, foi criado em 2013 o Programa Nacional de Segurança do Paciente, o PNPS, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, contribuindo para a qualificação do cuidado em saúde. A partir disso, é possível ver que um profissional sobrecarregado automaticamente compromete a segurança do paciente, pondo em risco a saúde de todos os pacientes assistidos por aquele enfermeiro. Agora vamos apresentar algumas reportagens para melhor exemplificar o assunto abordado presente no estudo. A primeira reportagem trata-se de uma enfermeira de 28 anos que despencou do 13º andar de um grande hospital de Wuhan. As circunstâncias do incidente ainda não estão claras, mas a polícia afirmou que a morte da enfermeira precisava ser avaliada por departamentos especializados em saúde pública mental. Em um país onde raramente as mortes são declaradas como sendo suicídio, esse é um forte indício de que a enfermeira provavelmente tenha se matado. Seus familiares, amigos e colegas de trabalho acreditam que os meses que ela passou combatendo a pandemia da Covid-19 e as condições de trabalho tenham contribuído para sua morte. O incidente também intensificou a discussão que já vinha sendo realizada na surdina sobre a difícil situação dos enfermeiros chineses, mal pagos e sobrecarregados. A segunda reportagem diz que em 2013, cerca de 70 profissionais respondiam a processos éticos no Conselho Regional de Enfermagem do Piauí por falhas no exercício da profissão. A maioria dos erros aconteceram na rede pública por conta da sobrecarga de trabalho, e as vítimas desses erros podem carregar consequências para a vida toda. Como no caso da dona de casa, Nailde da Silva, que perdeu o movimento de uma das mãos. Segundo ela, os problemas começaram depois de um erro no procedimento de coleta de sangue. E um técnico de enfermagem, que preferiu não se identificar, afirmou que a maioria dos erros acontecem porque os profissionais vivem sobrecarregados de trabalho. Por fim, vemos que a enfermagem é uma profissão extremamente desgastante e que demanda uma atenção maior por parte das instituições, já que o desgaste tanto físico quanto emocional podem levar a consequências devastadoras, tanto para o próprio profissional quanto para os pacientes. Devido à exposição do profissional a fatores que contribuem para a carga mental e psíquica, alguns dos quais inerentes ao próprio trabalho de enfermagem, o trabalhador perde o prazer e a autossatisfação do seu exercício, tornando a atividade um fardo pesado. Além disso, devido ao quadro insuficiente, os profissionais estão adoecendo com a sobrecarga de trabalho, acúmulo de atribuições e desvios de funções, interferindo assim na qualidade do atendimento. Algumas medidas já estão sendo tomadas para reverter esse quadro, como por exemplo a Resolução número 27 de 2016 do COFEM, que estabelece parâmetros para dimensionar o quantitativo mínimo para a cobertura assistencial nas instituições de saúde, com base nas características relativas ao serviço de enfermagem e à organização, constituindo referências para orientar os serviços de saúde no planejamento do quantitativo de profissionais necessários para a execução das ações de enfermagem, diminuindo a carga extra de trabalho. A campanha Nursing Now é um exemplo que visa a valorização da enfermagem através do investimento em educação e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem, com destaque para o aspecto da liderança, melhorias das condições de trabalho da classe profissional e disseminação de práticas inovadoras e efetivas na enfermagem com base em evidências científicas. Além disso, há um novo projeto de lei 2997 de 2020 que propõe o piso salarial nacional e jornada de 30 horas semanais para profissionais de enfermagem. O PL propõe piso salarial nacional de R$ 7.315 mensais para enfermeiros graduados.
No entanto, a luta continua. É necessário que a sociedade, o governo e as instituições permaneçam proporcionando estratégias que garantam a saúde dos enfermeiros e da equipe de saúde como um todo. Afinal, quem cuida também precisa de cuidado.